Volte para o 1. Sendo, pois, Abrão, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Umas traduções diz o El Shaddai. Anda em minha presença e ser perfeito. E porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis que a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Pai, no nome do teu Filho Jesus, nós estamos nessa manhã rendendo graças ao teu nome, por tua fidelidade, pela tua misericórdia. Senhor, nós somos gratos pelo dom da vida. Nós somos gratos porque o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Somos gratos como teu povo, Senhor. Somos gratos porque fomos escolhidos para um propósito. Mas nesta manhã, Senhor, nós queremos oferecer a nossa vida. E eu te peço, Pai, fala conosco. Nos instrui a respeito de tudo aquilo que o Senhor quer falar e quer fazer no nosso meio. Senhor, nós te pedimos, Senhor, nos guarda, nos protege, nos cerca e nos blinda, Senhor. Eu apresento a tua palavra, Pai, e apresento também a tua igreja. Usa-nos, Senhor, segundo a tua vontade. O Senhor faz conforme o Senhor quiser neste lugar. É o que eu te oro e eu te agradeço no nome de Jesus. Vamos lá, irmãos. Veja bem. O texto diz que, sendo Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e falou com Abrão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e ser perfeito. Observe, no capítulo 16, no versículo 16, diz assim: e era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu à luz a Ismael. Deus tinha chamado Abrão para um propósito. Deus tinha escolhido esse homem porque Deus queria realizar algo através da vida desse homem. Todas as vezes que Deus escolhe um homem, Ele escolhe um homem para um propósito, mas Ele também entrega uma promessa para esse homem. Deixa eu lhe dizer, para alguns pode parecer que é como se fosse um castigo ser a escolha de Deus. É como se esse Deus quisesse um escravo, que não tivesse vontades, que não tivesse direito. É como se Deus tivesse um escravo que quisesse trabalhar para ele a todo instante. Mas não é sobre isso. Deus nos escolhe porque Ele nos ama. Deus nos escolhe porque dentro da escolha de Deus nós estamos protegidos e cercados. Entenda. A melhor coisa é ser escolhido por Deus. Porque quando você é escolhido por Deus e você compreende e anda nos caminhos que o Senhor criou para a sua vida, Deus, Ele te cerca, Deus, Ele te blinda, Deus, Ele te guarda, você está protegido, cercado. Por quê? Porque Deus tem um projeto, porque Deus tem um plano, porque Deus tem um propósito. E Deus não vai querer que nada nem ninguém frustre o projeto dele. Então, o lugar mais seguro é no centro da vontade de Deus. O lugar onde ninguém te toca, irmãos, porque na hora você grita, você pede socorro e Deus vem te socorrer. Por
Por quê? Porque você faz parte do projeto, porque você faz parte do plano, porque Deus tem algo para executar. E nós estamos vivendo um tempo que está muito próximo à vinda do nosso Senhor. Enquanto isso, as trevas têm trabalhado, as trevas têm pelejado para aumentar o seu exército de servos, de escravos aqui na terra. Verdade. E o que é que eu percebo? É que os escolhidos de Deus estão distraídos nas suas próprias convicções. Irmãos, a Bíblia diz, no versículo 16 do capítulo 16, que Abraão tinha a idade de 86 anos. Porém, a Bíblia fala, no capítulo 17, versículo 1, que Abraão tinha idade de 99 anos quando o Senhor apareceu. Aí eu te pergunto, o que foi que aconteceu num período de 13 anos na vida de Abraão? 86, irmãos. 86, quando Ismael nasce. Mas Deus só volta a falar com Abraão quando ele tem 99. 13 anos de silêncio. Dentro de 13 anos, você não ouve falar que Abraão invocou o nome do Senhor. Dentro de 13 anos, você não ouve falar que Abraão levantou um altar ao Senhor. Dentro de 13 anos, você não vê Abraão desesperado para ouvir a voz de Deus. Dentro de 13 anos, nós vemos um homem distraído. E distraído com o quê? Com o seu projeto pessoal. Deus tinha feito uma promessa. Que ele faria de Abraão uma grande nação. E Abraão resolve apressar o processo. Porque a vontade de Deus era gerar uma nação. Era multiplicar através da vida de Abraão. E a vontade de Abraão era ter um filho. E agora, como é que nós fazemos? Prevalece a sua vontade ou a vontade de Deus? Porque a vontade de Deus, ela tem um tempo determinado. Porque para cada tempo tem um propósito. E nós precisamos aprender a entender os tempos e compreender a vontade daquele que nos chamou. Porque quando você não entende aquilo que Deus está fazendo e o tempo de Deus, você termina se embaraçando. E eu imagino que Abraão estava muito quieto, muito descansado com o filho dele, Ismael. Em nenhum momento, irmãos, você vê Abraão perguntando e dizendo: Deus, era isso mesmo que o Senhor queria? E agora? É esse o menino? Olha, Senhor, o menino já foi feito, ele está aqui. Você não vê diálogo, você não vê conversa, mas você também vê um Deus que se cala, um Deus que silencia. Só que é um perigo quando Deus silencia. Porque o silêncio de Deus aponta também para uma falta de relacionamento. Porque a vontade de Deus é se relacionar com os seus filhos todos os dias. A Bíblia diz que o Senhor falava com Adão na viração do dia. Deus não faltava o compromisso. Deus estava ali sempre no compromisso dele. Adão pecou, mas Deus permaneceu no compromisso dele de buscar o homem, de falar com o homem. Eu quero dizer nessa manhã, meu irmão, nessa terra tem muitas distrações. Nessa terra tem muita coisa para nos tirar o fogo. E às vezes aquilo que você deseja tanto pode ser uma distração para lhe afastar do Senhor. Abraão passou 13 anos sem nenhuma comunicação. Só que chega um tempo, chega um ponto onde Deus quer dar um basta. E aí é nesse ponto
que Deus chama Abrão para um particular. Capítulo 17, versículo 1 diz: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, aparece o Senhor e diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Observe que o que foi gerado de Abrão foi gerado da carne de Abrão. Foi gerado. Isaac era um desejo. Ismael era um desejo do coração de Abrão. Mas Ismael nunca foi um desejo do coração de Deus. E todas as vezes em que nós cumprimos o desejo do nosso coração fora do propósito de Deus, Deus ele silencia, ele se afasta. Porque isso significa que a comunhão entre o homem e Deus foi quebrada. Todas as vezes que nós fazemos as coisas segundo a nossa carne, segundo a nossa vontade, apontando para os nossos desejos, sem nos preocuparmos com o que Deus pensa, com o que Deus quer, com o propósito de Deus, a comunhão é quebrada. E agora ele olha e diz assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. El Shaddai, algumas traduções diz que no original significa o Deus da montanha. Mas a raiz da palavra Shaddai, ela aponta para mama, seios. E mama e seios falam de sustento, suprimento de vida. E o que é que Deus estava falando para Abrão? O que é que ele estava querendo dizer para Abrão? Abrão, entenda, você só pode realizar qualquer coisa se eu for o suprimento da sua vida. Observe, a Bíblia diz que Deus leva o povo de Israel para uma terra que mana leite e a terra de Canaã é uma terra que manava leite e mel. Vamos lá para o texto? Êxodo 33, 3. Achou? Hã? Volte para o versículo 2. E o quê? E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os perezeus, e os heveus, e os jebuseus, a uma terra que mana leite. De onde sai o leite? Dos seios. Esse é o Deus Todo-Poderoso que nos dá o suprimento de vida para podermos caminhar. Ei, nada aqui é sem sentido. Uma mãe, qual é o tipo de comida que ela dá para uma criança recém-nascida até que ela tenha forças para caminhar? É leite. Leite que sai das mamas. Ei, o teu Deus, Ele está dizendo: meu querido, eu não sei do que você está buscando ser suprido, mas o seu Pai tem um alimento espiritual, um leite espiritual para te alimentar, para te fortalecer, para que você possa caminhar nessa jornada. O Senhor é aquele todo-poderoso
Deus. O alimento de Abraão, sabe qual era? A vontade dele de ter um filho. E porque ele estava obstinado para ser pai, ele passou por cima da vontade de Deus, do tempo de Deus. Esse é o nosso problema. Ele é o querido. O que Deus quer fazer através de você, mas o propósito de Deus só pode ser cumprido se Ele for o Deus Todo-Poderoso, aquele que te supre, aquele que te sustenta, a vida que flui dentro de você. Mas El Shaddai também fala do Deus da montanha. É o Deus dos altos montes. Ninguém pode receber a revelação de quem Ele é e do propósito dele para as nossas vidas se você não estiver nele, no Deus da montanha, no Deus dos montes, no Deus dos altos. Ramanarabás. É subindo a montanha, é vivendo no El Shaddai que você receberá toda a provisão de Deus, tudo aquilo que você precisa. A terra de Canaã era uma terra que manava leite e mel, porque leite é para a vida, leite é para o crescimento. Quando nós entramos em Cristo como a nossa boa terra, nós precisamos primeiro receber esse Cristo como leite que nos supre, que nos sustenta e que nos faz crescer. Uma criança que não toma leite, ela fica desnutrida, porque tudo que um bebê precisa, todos os nutrientes que uma criança, que um bebê precisa, Deus é muito maravilhoso. Tudo o que um bebê precisa quando ele nasce é de leite. No leite materno, a criança tem todos os nutrientes para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Ei, Deus está querendo dizer para você nesta manhã, tudo que você precisa para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, para você andar dentro do caminho, do propósito, está na vida de Deus, Ele como seu suprimento de vida, com a vida que flui dentro de você. E o propósito de Deus era multiplicar através de Abraão, é fazer de Abraão uma grande nação. Mas você só pode crescer e multiplicar se Deus for a sua vida, se o Deus Todo-Poderoso, se o El Shaddai for a vida que flui dentro de você. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo: Abraão, o que aconteceu com você, meu amigo? Você recorreu à sua carne? Você foi buscar ajuda? Entenda, isso é tipo e figura, porque Agar era egípcia. Meu Deus, Ramanás, ele estava buscando ajuda figurativamente no Egito, pedindo ajuda ao Egito para gerar aquilo que Deus queria que ele gerasse. Ei, o Egito não pode te ajudar. Deus não quer nada que seja gerado em comunhão com o Egito. Mas para ser validado por Deus, tem que ser gerado pelo Espírito de Deus. Ele busca ajuda em uma egípcia para gerar a promessa de Deus. E o que é que Deus diz? Lance fora. Lance fora. Mande ela embora, juntamente com seu filho. Me parece nesse momento que Deus foi cruel, mas Deus não foi cruel, Deus não é cruel, Deus é justo, porque Deus está dizendo: na minha promessa, no meu plano e no meu projeto, só entra quem eu quero, e eu conheço os tempos, eu sei o momento, e eu sei muito bem como realizar todas as coisas. Então não fique chateado com isso. Não queira colocar dentro do projeto de Deus o que Deus nunca quis, nunca desejou que estivesse. Porque senão você vai ficar frustrado. E ele diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença.
e ser perfeito. E porei a minha aliança entre mim e ti, e multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou com ele, dizendo: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações. Deus estava dizendo: Abraão, você não entendeu, Abraão, o que eu te disse. A promessa é minha, e a promessa sendo minha, quem executa sou eu, quem faz sou eu. Eu não preciso que você se mova na sua carne, eu só quero você, Abraão. Eu só quero um vaso que possa receber a minha vida e fluir dentro daquilo que eu projetei. Não é sobre o que você pode fazer, mas sobre a sua intenção em obedecer, e deixe que eu faça o restante. Lamanás. Às vezes nós nos preocupamos muito com fazer as coisas. Ei, meu querido, descansa o seu coração, porque a promessa de Deus, ele se responsabiliza com o que ele está fazendo. Ele só quer que você ouça a sua voz e atente para aquilo que ele quer fazer. Deixa que ele vai fazer. Eu sei que às vezes a gente se esforça muito. É muito esforço humano para tentar cumprir o propósito de Deus. São muitas tentativas frustradas. Mas no momento que você cansar, o Senhor vai dizer: calma, fica tranquilo, porque agora eu vou entrar com providência e eu vou te mostrar que eu sou o Deus Todo-Poderoso e que eu executo toda a minha vontade, segundo aquilo que eu já projetei na eternidade. Ei, para de ficar gastando energia tentando resolver coisas que só o Senhor pode fazer. É tempo de descansarmos nele. E enquanto eu descanso, eu me alimento. E enquanto eu descanso, eu sou suprido por ele. E enquanto eu descanso, eu recebo a vida dele, o leite. O leite para a vida, o alimento para a vida, o alimento para caminhar, meu querido. Se você não for alimentado e suprido por ele, você não vai conseguir caminhar. As nossas pernas precisam de vida, de um fluxo de vida, e só o Senhor pode entregar isso para nós. Mas é na obediência, é no estar atento àquilo que o Senhor está fazendo. E porém a minha aliança entre mim e ti, te multiplicarei grandissimamente. Ele estava dizendo: Abraão, você fez um monte de bobagem, você fez muita besteira, mas a minha promessa está de pé. Você, meu querido, pode voltar atrás, você pode até parar, mas a promessa de Deus está de pé. 13 anos se passaram e Deus não esqueceu da promessa. Eu não sei quanto tempo você está distraído, eu não sei quanto tempo você está parado, cuidando da sua vida, cuidando das suas coisas, distraído com Ismael. Mas eu quero dizer esta manhã: a promessa está de pé. Então Abraão caiu sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, ou seja, Abraão, eu sei que você fez muita bobagem. Agora, quanto a mim, o que depender de mim, está tudo certo. Eu não sei se você ouviu de alguém ou em algum lugar que Deus dá as costas para filhos. Você não deixou de ser filho, você continua sendo filho. Irmãos, filho mal criado ainda é filho. Filho que age contra a vontade do pai e da mãe não deixa de ser filho. Entenda, se um dia você nasceu de novo, você agora tem pai. E o nosso pai não abandona os seus filhos.
O mundo abandona, o mundo aponta. E eu acho interessante que o inimigo fica o tempo todo tentando nos apontar e dizer que Deus se cansou de nós, que Deus não nos quer, que Deus não nos aceita, que o que fizemos é tão grave, que a nossa distância, a nossa distração fez Deus se esquecer de nós. Ei! Deus continuava no mesmo lugar durante 13 anos. A memória de Deus está fresca, como no primeiro dia, como no primeiro momento, irmãos. Deus não apagou o seu semblante da visão dele. Você continua ainda diante dele, ele está olhando e dizendo: chega. Você não acha que 13 anos já é o suficiente? Você não acha que já está na hora de recomeçar? Mas, Senhor, eu não tenho forças. Ele está dizendo que Ele é sua força. Ele está dizendo que você só precisa de uma coisa: entender que eu sou o El Shaddai. Entender que eu sou a vida que você precisa. Entender que eu sou o seu alimento. Eu sou o fluxo de vida que corre dentro de você. Recorra a mim, busque a mim. E deixe que aquilo que você não pode fazer, eu faço por você. Versículo 5 diz: e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será teu nome. Interessante que Deus troca o nome dele de Abrão para Abraão. Abrão significa pai exaltado. O nome aponta para quem você é. Deus, quando queria se revelar e dizer quem Ele era, Ele dizia como Ele se apresentava. Ele se apresenta como Jeová Rafá, fonte de cura, como Jeová Jireh, o Deus da provisão, o Deus que provê para as suas necessidades. Mas agora Ele estava se apresentando como Deus Todo-Poderoso. Ele estava dizendo para Abraão quem ele era, mas aí também ele estava dizendo: Abraão, agora eu vou dizer quem realmente você é. Você quis se exaltar na força do seu braço. Você quis, Abraão, pai exaltado, ser exaltado na vida de Isaac, na vida de Ismael. Mas eu quero lhe dizer que hoje eu mudo o seu nome. Você não se chamará mais pai exaltado. Você se chamará Abraão, pai de multidões. E sabe o que significa ser pai de multidões? É aquele que multiplica. E aí eu te pergunto nesta manhã: quem você quer ser? Alguém exaltado ou alguém que multiplica? Quem você quer ser? Você está buscando reconhecimento? Você está buscando nessa manhã exaltação? Porque em Abrão a promessa não podia ser cumprida, só em Abraão, o pai de multidões. Só que tem um detalhe: para ser pai de multidões, você precisa morrer. Meu Deus. Sabe por quê? Porque a vida que agrada a Deus é a vida que é gerada pela morte. Jesus disse: se um grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Você que sabe. É você que escolhe. Mas se ele morrer, ele dá muitos frutos. Ou seja, na morte, a multiplicação. É por isso que o pai exaltado não poderia agradar a Deus. Só o pai de multidões, só o pai que multiplica. Porque através de Abraão, Deus queria gerar um povo para ele.
decidir multiplicar também significa decidir morrer para a sua velha natureza. Porque nada que é gerado segundo a carne pode agradar a Deus. Nada, irmãos, que é gerado pela vontade humana, pelo desejo humano, ainda que sejam coisas muito boas, pode agradar o Pai. O que agrada ao Pai é aquilo que é movido pelo Espírito, porque tudo aquilo que está dentro do Espírito, segundo a vontade do Espírito, está também segundo o propósito eterno de Deus. O Pai exaltado precisa mudar para virar o Pai de multidões. Mas nessa manhã, o Senhor está deixando para que você escolha em que dimensão você quer caminhar. Você deseja a exaltação dessa terra? Porque quem quer a exaltação dos homens dessa terra que é passageira, não vai ver o cumprimento da promessa. Mas todos aqueles que decidem viver dentro do propósito de Deus, viverão um tempo de multiplicação para a glória do Deus eterno. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome. Você não é aquilo que as pessoas dizem a seu respeito. Esqueça isso. Pare de se importar com o que as pessoas dizem sobre você, porque você carrega uma identidade dos céus. Deus te vê com essa identidade. Essa identidade é algo que só o homem espiritual pode compreender. Mas fica tranquilo, porque a sua bênção não foi gerada na terra. A sua bênção foi gerada nos céus. E é de lá que vem o seu socorro. E é de lá que vem a sua provisão. E é de lá que vem, irmãos, tudo aquilo que você precisa. Então entenda, irmãos. Entenda. Você foi escolhido para um propósito. E Deus te conhece, sabe quem você é. Ele só está dizendo: Abraão, para de gastar energia desnecessária. Porque eu vou fazer na tua vida tudo aquilo que eu prometi. Porque eu sou Deus Todo-Poderoso, aquele que tem a vida para lhe dar, a vida suficiente para esta caminhada, para este tempo. Porque por Pai de nações te tenho posto. E aí ele diz: te farei frutificar grandissimamente, e te farei nações, e reis sairão de ti. Eu sei que as coisas que o Senhor tem para nós são coisas que aos olhos humanos, acho que Abraão não tinha nem a compreensão do que Deus queria fazer. Mas deixa eu lhe dizer, não precisa você compreender. Você só precisa obedecer. Você só precisa ouvir e obedecer aquilo que o Senhor Ele tem para a sua vida. E aí Deus toma uma providência. Chega um ponto que Deus diz assim: tem um detalhe, eu já mudei o seu nome, eu já disse a você a sua nova identidade, eu já disse quem você é e do que você precisa. O que Deus está dizendo? O que Abraão precisa? Abraão precisa de Deus como seu suprimento de vida. E Abraão precisa decidir a viver a realidade dos céus. Aí Deus troca o nome e diz: já te dei vida, provisão de vida, já te dei a vida infundida dentro de você. Agora eu estou dizendo a você qual é a sua realidade. Não é mais de um homem exaltado, mas é um homem que multiplica.
É um homem que prospera em tudo. É um homem que tem governo, porque ele disse: reis sairão de ti. Porque quando Deus entrega a bênção, ele também entrega o governo. Quando Deus chama um homem, irmãos, para expressar a sua natureza, ele também presenteia com o governo. Amém. Aí agora, Deus está dizendo como é que tudo isso vai funcionar. Vamos lá? Versículo 23 de Gênesis 17. Vamos lá? 23 até o 27. Vamos lá. Então tomou Abraão, ó, já era Abraão. Pronto. A identidade do homem já tinha mudado. Então tomou. Vocês já prestaram atenção? Olha o que veio agora aqui na minha mente. Seu nome de solteiro. Você tem uma identidade de solteiro. Mas quando a gente casa, a gente muda a identidade. Não é assim? Hoje, você já nem precisa mudar a identidade. Mas no princípio, você sempre precisou, sempre necessitou de mudar os seus documentos. E sempre tinha um acréscimo no nosso nome. Isso é sombra e figura. Todos aqueles que têm uma aliança, porque casamento é aliança, que tem aliança, que tem um contrato com Deus, que tem um compromisso com Deus, recebem de Deus uma nova identidade. E é com essa nova identidade, com essa nova roupagem que você recebe, é que você acessa o mundo espiritual e tem direitos dentro desse mundo espiritual. Assim como uma esposa, depois que casa, ela herda os bens do seu marido. Quando você se aliancia com Deus, quando você tem uma aliança, um compromisso, um contrato com Deus, você recebe dele não só o nome, mas também as bênçãos e a herança que ele tem para nos entregar. Enquanto ele estava aliançado com Agar, com o Egito, ele ainda era Abrão. Mas quando Deus muda a sua identidade, confirma a aliança, então tomou Abraão, o seu filho Ismael, e a todos os nascidos na sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo homem entre os da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio. Naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. Vamos lá. E era Abraão quantos anos? 99. Ou seja, Abraão não esperou um ano para tomar providência. No mesmo ano, no mesmo tempo em que Deus fala, eu ouço a sua voz e eu obedeço. Sabe por que muita coisa não acontece? Porque Deus fala, nós ouvimos, mas não praticamos aquilo que Ele está falando. E depois nós nos queixamos de que Deus não cumpriu a sua promessa. Ei, meu querido, a parte de Deus, Ele sempre faz. E era Abraão da idade de 99 anos quando lhe foi circuncidado a carne do seu prepúcio. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos quando lhe foi circuncidado a carne do seu prepúcio. Naquele mesmo, foi outro dia, foi outro mês, foi outro ano. Ei, meu irmão, se apressa em ouvir a voz de Deus e deixar Deus fazer. Deixa que Deus faça. Deixa que Deus cuida. Ele só precisa de uma coisa:
Naquele mesmo dia, foram circuncidados Abraão e Ismael, seu filho, e todos os homens da sua casa, os nascidos em casa e os comprados por dinheiro ao estrangeiro, foram circuncidados com ele. Sabe o que simboliza o circuncidar? É o retirar da carne. É o despojar da carne. Era Deus dizendo a Abraão: sabe por que você fez Ismael? Porque você ainda é um homem carnal. Eu agora tenho uma aliança com você. Corte o prepúcio de todos os homens, sejam escravos ou seu próprio filho, e até você. Todos deverão ser circuncidados como uma aliança entre eu e você. Era Deus dizendo: Abraão, você não pode mais deixar a sua carne prevalecer. Abraão, chegou o tempo do cumprimento da promessa, mas a carne não pode estar junto, mesclado com o Espírito, porque a carne milita contra o Espírito. Despoje, lance fora a carne, para que eu possa trabalhar na sua vida. Abraão, eu tenho um propósito na sua vida. Eu quero te honrar, mas parece que você mesmo quer se exaltar, você mesmo quer fazer por você. Para tudo, baixe as armas, meu irmão, descanse em Deus, recebe Ele como a sua vida, confesse para Ele que em você mesmo não há força alguma e receba de Deus a força dele. Ele quer cortar a nossa carne, e a carne fala da força de um braço de um homem. Fala desse nosso desejo de querer fazer do nosso jeito. Não é do seu jeito, é do jeito dele. E o texto diz: naquele mesmo dia. Quanto tempo você está esperando? Eu imagino o Senhor dizendo: 13 anos, Abraão. Eu esperei por você. Nenhuma oração, nenhuma busca, nenhum altar, nenhum clamor. Você não citou meu nome por tanto tempo. Sabe o que é que eu imagino, irmãos? Deus tendo saudade dos seus filhos. Saudade da comunhão. Saudade do tempo que você se dedicava. Porque esse Abraão levantou altares para Deus por onde ele passou. Esse Abraão, no passado, invocou o nome de Deus. Esse Abraão orava, clamava, conversava com Deus. E é desse Abraão que Deus tem saudade. Do Abraão que se relaciona. Nós que somos pais, ficamos tristes quando os filhos se afastam. Imagine Deus, que é um pai amoroso, um pai bondoso, um pai santo. Ele merece muito mais do que aquilo que nós oferecemos até hoje. Sabe por quê? Porque oferecemos como Abraão. Mas agora ele está dizendo: o que eu quero de você é algo que eu já coloquei em você. Porque você não pode me ofertar nada que eu não tenha te dado. Irmãos, é tempo de sairmos das distrações e entendermos que a força do nosso braço não nos levará para lugar algum, só para o Egito. E o Egito não tem nada para nos dar.
O Senhor cuidou de Israel, protegeu Israel como uma galinha. Ela coloca os seus pintinhos debaixo das suas asas. O nosso Deus é o nosso Pai, é o nosso provedor, é aquele que cuida, é aquele que protege. Mas por nós Ele tem um amor muito maior que o amor de mãe. Ele é aquele que deu a sua própria vida. Quando uma mãe recebe um bebê no seu colo, meu Deus, ela entrega os seus seios, irmãos. E aquilo ali é vida que ela passa para a criança. O nosso Deus nos pega e nos entrega a vida, como uma mãe que entrega os seus seios para o seu filho. Não podemos ser desonrosos com Ele. Não podemos nos distrair com o nosso Ismael, que nos exalta. Porque o que o Senhor quer fazer não é temporário. O que Ele tem para as nossas vidas é eterno. Então Ele nos chama nessa noite, nessa manhã. Ele nos convida a aceitarmos, trocarmos a nossa identidade e sermos tudo aquilo que Ele espera de nós. Você quer ser exaltado ou você quer multiplicar? Ele te chamou para multiplicar. Mas para multiplicar, a carne precisa ser lançada fora, para que a vida de Deus venha fluir em nós. Fique de pé nessa manhã. Vamos louvar ao Senhor. Vamos orar e dizer: Senhor, cansamos de andar em círculo, cansamos de distrações. Nós só queremos a Tua vida em nós. Vem, Senhor, como Todo-Poderoso, e realiza aquilo que nós não conseguimos realizar nesta manhã. Seja o Senhor a nossa força. Seja o Senhor o Deus da montanha, o Deus dos altos. E nós estamos aqui como Teus filhos, multiplicadores, geradores da Tua vida, no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe os seus projetos.